Olá, o canal Cidadania e Ecologia Urbana apresenta o seu segundo programa que tem como tema a dengue. Vamos mostrar a doença, o mosquito, o seu combate e toda a parte de epidemiologia. Bom, antes de falarmos sobre a dengue, a doença propriamente dita, vamos falar sobre os mosquitos, tá? Porque a doença, ela na verdade é transmitida pelo mosquito. O mosquito não tem a doença, ele na verdade, ele pica alguém que tem a doença e leva essa doença de uma pessoa para outra. Então, essa é a função, é o que nós chamamos de vetor. É o animal que leva a doença de uma pessoa para outra. Então, nós temos que diferenciar os mosquitos, porque basicamente temos 3 espécies de mosquitos diferentes e que atormentam a vida na cidade. O Culex, que é o pernilongo comum, que é o transmissor da filariose, também conhecida como elefantíase, uma doença que está praticamente erradicada do Brasil. Temos o Aedes, que é um mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya e Deus mais sabe o que. E temos também o mosquito palha, Phlebotomus, tá? que é um mosquito transmissor da leishmaniose. Tá? Então são basicamente esses 3 mosquitos, mas nós vamos fazer a comparação entre o Culex e o Aedes, pois o Phlebotomus é bem diferente, bem menor e uma biologia totalmente diferente. Bom, para começar, todo mosquito ele coloca os ovos dentro de água. Tá? Então o Culex, que é o pernilongo comum, ele usa a água suja, água com matéria orgânica em decomposição. E o Aedes usa a água limpa, porém o Aedes está se adaptando cada vez mais e já se encontra reprodução de Aedes em água poluída, mas ele continua com a preferência sobre a água limpa. Então essa é a diferença dos dois. Bom, o Aedes é um mosquito razoavelmente grande, preto e com as patinhas brancas. E o Culex é um pernilongo menor e mais claro, então a diferença visual é grande. Então nós temos essas duas diferenças morfológicas que a gente consegue ver e ainda temos a diferença biológica, que é, por exemplo, a de atividade. O Culex tem atividade noturna, né, que é o mosquito que faz o zumbido no nosso ouvido e que atormenta a vida da gente durante a noite. O Aedes é um mosquito diurno. O horário dele de atividade é de 8 às 16, até no máximo às 18 horas. Porém, já estamos encontrando o Aedes durante a noite, por adaptação, por necessidade. Mas ele continua tendo o seu horário de preferência de 8 às 16. Essa é uma grande diferença que até para o controle vocês vão ver que isso tem que ser respeitado. Bom, o Culex, ele é um mosquito que está dentro de casa o tempo todo. O Aedes também ele é intradomiciliar, mas ele, por preferir água limpa, ele normalmente se reproduz em qualquer lugar, principalmente na natureza, com plantas, ocos de árvore, isso tudo é local de reprodução dele também. E assim como dentro de casa, qualquer vaso de planta que tem aquela água, o pratinho com a água, reservatório de água, caixa d'água sem tampa, isso tudo é a área de reprodução do Aedes. Bom, tendo dito isso, nós podemos ver que há uma diferença grande entre um mosquito e o outro.
tá? E essa diferença nos faz trabalhar de forma diferente com os dois mosquitos. O Aedes, ele tem um hábito de voo até a altura da cintura, cerca de 1 metro, 1,20 m. Já o Culex, ele chega a alturas superiores a 2 metros, então ele alcança facilmente andares de prédios e casas e etc. O que não quer dizer que o Aedes também não, porque o Aedes ele se aproveita de elevadores, de atividades humanas que carregam ele para locais mais altos. Tanto o Aedes como o Culex colocam seus ovos dentro de água. Já o Phlebotomus coloca em matéria orgânica em decomposição. É um grande diferencial e muito mais difícil de controle. Então o Aedes e o Culex colocam seus ovos na água e ali os ovos vão se desenvolver e se transformar em larvas. Essas larvas, depois de um tempo, se transformam em pupa, assim como a borboleta. Bota o ovo, se transforma em lagarta e depois o casulo. A pupa é exatamente o casulo da borboleta, é o casulo do mosquito, a pupa. E aí, numa faixa de 5 a 7 dias, ali nascem os novos mosquitos. Cada mosquito, ele coloca cerca de 200 a 250 ovos. Então, para vocês terem uma ideia, um casal de mosquito, no final de 30 dias, ele pode gerar até 20 milhões de mosquitos. Isso sem contar o controle natural, 50% de perda e etc. Então, mas no total daria uns 20 milhões de mosquitos, é uma coisa absurda. Então, ele tem que ser combatido. Outra questão importante sobre a reprodução é que quem pica é a fêmea. Por quê? Porque assim que o mosquito nasce, ele cruza. E para os ovos amadurecerem, eles precisam de sangue humano. Aí a fêmea vai e pica, humano ou de animal, o que tiver disponível. A fêmea vai picar, vai obter o sangue para amadurecer os ovos e aí ela vai fazer a postura desses ovos à beira de um corpo d'água para que eles se desenvolvam. Então, precisa do sangue. E a cada vez que ela chupa o sangue, ela faz uma postura. Então, a cada 3 dias a 5 dias, ela faz uma nova postura com mais 200 e 250 ovos. Para o combate dos mosquitos, nós temos que atravessar 3 etapas. A primeira é a etapa educacional, quando há uma divulgação do problema, onde é mostrado na mídia como os focos acontecem e como a população pode trabalhar em combate desses focos. Também é feito um trabalho junto às escolas, um trabalho de educação, junto a empresas e a associação de moradores, etc. O importante é informar a sociedade em que ela é parte do problema e também parte da solução. A segunda parte é o combate da fase larvar, ou seja, o combate propriamente dito do mosquito, da sua procriação. Então, quando o mosquito, quando a fêmea coloca seus ovos, o ovo ali em si ele é imune a inseticida. Porém, quando ele se transforma em larva, ele é passível de ser atacado pelo inseticida. Então, é o momento de combate larvar. E aí é o uso de produtos químicos em reservatórios de água. É a limpeza desses reservatórios, é a retirada desses reservatórios, como nós estamos cansados de ver a questão de garrafas viradas para baixo, tampas em caixa d'água e etc. Essa fase, se usou muitos anos um produto chamado abate, tá? E esse produto gerou uma resistência dos mosquitos, eles já não estão morrendo tanto com esse produto. Então agora também está se usando, agora não, já há algum tempo, um bioinseticida, mas isso é tudo de uso profissional e governamental. Então essa parte é a parte do governo, inclusive o governo é que tem a autoridade de entrar na sua casa, verificar se tem foco, se não tem e lhe orientar como se prevenir. A terceira parte é a parte de combate à fase alada do mosquito, a fase adulta. Esse combate só tem uma forma,
é o fumacê. E o fumacê só existe de dois tipos. É a termonebulização, que é uma máquina que queima um óleo. Esse óleo mineral ele é queimado e é lançado o inseticida nessa fumaça, e aí a fumaça carrega o inseticida para bem longe. Tá? E o UBV, que é ultra baixo volume, que é uma máquina que pega o inseticida, quebra em micropartículas e consegue lançar ele ao vento, que também vai bastante longe. Então essas duas etapas, essas duas fases, os dois tipos de combate, eles só são eficazes se a população, no momento em que o fumacê estiver passando, abrir as suas casas, porque o mosquito vai estar dentro da sua residência. Então tem que abrir a casa, a janela, a porta, abrir todas as vias para que essa fumaça entre. É totalmente inofensivo ao ser humano, somente os mosquitos são atacados. Tá? Não precisa se preocupar, também essa fumaça não suja, não traz qualquer problema para a sua residência. O importante é que exista o fumacê. Agora, infelizmente, há muitos anos que a gente não vê esse fumacê acontecer. Né? Vamos ver, o futuro está aí, o verão está chegando, a dengue está crescendo no Brasil inteiro, aqui no Distrito Federal também, como em qualquer lugar. Como vocês podem ver, o fumacê é de extrema importância, inclusive para o combate do mosquito Phlebotomus da leishmaniose. Mas isso vai ser assunto para um programa específico. Bom, existe um outro problema que nós temos que trabalhar, que é o problema da epidemiologia. Existe todo um sistema de controle, onde a doença está crescendo, onde não está. Porém, eu identifiquei um problema sério no formulário de notificação obrigatória. Então, quando alguém chega no hospital e diz, eu estou com dengue, o médico tem que fazer uma notificação obrigatória preenchendo um formulário. Só que existe um problema. Vamos dar um exemplo aqui de Brasília. Um morador do plano piloto tem seus funcionários, sua empregada doméstica, ela mora no entorno. Só que ela contrai a dengue e vai ao médico aonde? Perto da sua casa. Quando ela chega no hospital perto da sua casa, o médico identifica, está com dengue, e aí preenche o formulário. E ao observar esse formulário, eu vi que não existe o local de trabalho da pessoa. Gente, se o mosquito pica de 8 da manhã às 18 ou às 16 horas, ele pica no horário de trabalho. As pessoas estão 80% de seu tempo no seu local de trabalho. Então é fundamental que se saiba onde a pessoa mora, porque provavelmente, não 100% dos casos, óbvio, porque tem final de semana, as pessoas são contaminadas no seu local de trabalho. Tá? Então isso não é visto no formulário, e isso é uma coisa necessária. Bom, gente, essa é a questão. Se nada for feito para mudar, nós teremos um verão próximo com proporções de Covid-19, só que com relação à dengue. Então, vamos fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. Então, espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no programa e nos ajude, faça seus comentários, críticas positivas, de qualquer que seja, porque isso faz o programa melhorar a cada vez mais. E esperamos ter continuidade. Isso depende de você também. Ok? Muito obrigado, hein?